Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin corrigindo, o Bitcoin caindo e o mercado cripto acompanha essa queda que a gente falou que poderia acontecer nos últimos dias. Pois bem, estamos corrigindo e eu enxergo sim que quedas são oportunidades. E é isso que a gente vai apresentar. O contador de oportunidades vai explodir hoje. Então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes de começar, nem respira. Já deixa aqui embaixo aquele ativo que você quer que eu analise. Hoje eu separei mais de 80 ativos. A gente vai fazer análises de muitos deles. Mas deixa aqui embaixo, que amanhã tem vídeo novo, domingo tem vídeo novo e a gente vai fazer aquela análise do zero, indo atrás das oportunidades. Agora com o mercado corrigindo, a gente tem ainda mais e mais ativos que estão em áreas bem interessantes. Para que a gente continue a fazer este belo trabalho em conjunto, eu peço para você deixar aqui embaixo aquele ativo que você quer que eu avalie. Pois bem, o que está acontecendo com o Bitcoin? Primeiro de tudo, quem estava alavancado e está preocupado não foi por falta de aviso. A gente tinha um padrão de cunha ascendente, padrão que normalmente rompe para baixo, rompeu para baixo, maravilha. Quem estava mega alavancado foi informado antes. Proteja suas operações. Então, se você protegeu suas operações, você está aproveitando, colocou dinheiro no bolso ou não perdeu nada, é mega importante. Só que essa correção pode não ter terminado. Sim, eu sei que muita gente não gosta que eu fale a verdade. O mercado ele não vai apenas subir. O mercado pode corrigir, entenda. Não é para você sair vendendo tudo, desesperado, que o mercado nunca mais vai voltar a subir. Não é isso. A gente tem correções ao longo de um bull market e as correções são muito importantes para manter o mercado saudável. O mercado que só sobe, ele se torna insustentável. É normal que a gente veja correções ao longo do caminho. Correções para formar bases de preço. Veja como é normal correções. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas e agora a gente começa a corrigir. Começa a corrigir no topo histórico. Normal. Também não é sinal horrível de que já era. Perdemos o bonde, agora o mercado vai voltar para 12 mil dólares. Não é isso que está acontecendo. Correções são essenciais. E a última vez que a gente corrigiu, no semanal, a gente teve uma alta. Vamos lá. A gente teve uma altinha de nada menos do que 90%, mais de 90%. Então, corrigir agora abre espaço para que a gente tenha uma valorização ainda maior. E permite que você compre barato. Eu fui às compras, já comecei a comprar aos poucos. Mas, por que eu ainda vejo que essa correção pode não ter terminado? Mais uma vez, não é para você sair correndo, vendendo tudo. Não é para você achar que eu estou apostando contra o Bitcoin ou contra o mercado. É muito pelo contrário. É para que você entenda e esteja preparado para eventuais movimentos de baixa. E esteja consciente de que esses movimentos de baixa te trarão muito provavelmente as melhores e últimas oportunidades de comprar tudo muito descontado. Muito provavelmente, depois dessa correção, a gente não vai ver mais o Bitcoin e muito menos as altcoins nos preços que estão pairando neste momento. Por que eu enxergo essa possibilidade de mais quedas? Mais uma vez, queda é oportunidade. Porque a gente começou a corrigir no semanal, estamos em uma sexta-feira, no final de semana a gente tem menor liquidez, e na semana que vem, se a gente tiver no domingo à noite, 21 horas horário de Brasília, um fechamento como este aqui, que está sendo indicado, pode ser que a gente tenha ainda mais uma pernada para baixo, para aí sim ter valorizações
mais consistentes. Então o que eu estou de olho? Estou de olho neste gráfico do Bitcoin. A gente teve o rompimento da cunha ascendente, para baixo. A projeção pós-rompimento acaba sendo para estas áreas aqui. A gente praticamente atingiu essas áreas, só que tem um ponto muito importante. Para que a gente dê por encerrada esta correção, a gente precisa do quê? Precisa romper o topo anterior. Então, para que tenhamos encerrado a correção, a gente precisa romper 73.993, 74 mil dólares precisa ser rompido. Rompeu 74 mil dólares? Maravilha, tivemos a correção e a base de preço formada. Só que o que me indica que a gente pode ainda ter mais uma pernada de baixa? A gente vai no gráfico de 12 horas e a gente está vendo um volume vendedor ascendente. E a gente não teve um volume gigante, um volume extremo, aquele medo extremo, aquele movimento super rápido. Normalmente é o que acontece em final de uma tendência. Neste caso, uma mini tendência de baixa. A gente quer ver o quê? Esse tipo de volume aqui. O mercado iniciando um volume e o volume de venda acaba passando de todos os outros volumes anteriores. É o que a gente chama de clímax de volume. Então a gente teve esta movimentação na terça-feira da semana passada. E a gente está diante de um movimento de baixa que ainda não teve este clímax no volume. Eu te mostro e fica até mais claro vendo no gráfico de 4 horas. Vamos lá. Gráfico de 4 horas. Olha só como este volume ele teve um pico. E aqui a gente ainda não teve esse pico de volume. Então esse é o primeiro indicador de que a gente pode ainda experimentar mais uma movimentação de baixa. Outro ponto é que a gente começou apenas a corrigir no semanal. E a gente forma a base de preço no semanal quando? Quando que a gente começa a formar essa base de preço? Quando a gente começa a chegar num ponto de tendência de alta, fim de baixa para tendência de alta. Quando a gente forma a base de preço semanal, que ocorre no semanal, quando o índice de força relativa, o RSI de 4 horas, bate em sobrevenda. Ele não atingiu. Será que não atingiu mesmo? A gente vem no RSI Levels e a gente só beliscou. Pode ser, existe essa possibilidade, que o mercado nos entregue uma força compradora muito grande agora nas próximas horas e a gente dê como encerrada essa queda. Mas, embora essa possibilidade exista, ela é menor por enquanto. Já que a gente não formou de fato esta base de preço, porque a gente beliscou e foi embora. Então a gente estava tendo uma movimentação de baixa, beliscou e opa, já teve um movimento. Então não é caracterizado uma sobrevenda no 4 horas no RSI. O que eu quero para que o mercado me mostre de uma forma mais clara que essa base de preço foi formada? Que a gente veja um movimento mais agressivo. Este movimento mais agressivo vai nos levar a um volume em pico, ou seja, a gente vai ter o clímax neste volume, e aí sim a gente vai poder atestar. Estamos formando, de fato, a base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda. E outra, a gente tem aqui, temos que ficar de olho, obviamente, no Fibonacci, a gente nem chegou na área de 618. Então, do movimento anterior até este topo atual, a gente nem chegou na área de 618 de Fibonacci, que pode se estender até essas faixas inferiores de 78,6 e 88,2. Então eu vejo sim que existe espaço para mais quedas.
A gente vai avaliar se isso vai acontecer ou não. Paulo, de novo você está falando que pode corrigir mais ou subir? Exatamente. Quem fica buscando informação cravada e só olha para um lado vai perder dinheiro. Por quê? Porque nós, como investidores profissionais, eu e você, estamos falando como profissionais, não como amadores, apostadores, torcedores. A gente tem que considerar todos os cenários. O cenário de baixa, eu estou te entregando dados que mostram que a gente ainda não encerrou essa baixa e te mostrando dados gerais que mostram que a gente pode sim, embora numa probabilidade numa probabilidade menor, de já ter encerrado esse movimento de correção. Só que a gente tem que ter esse leque de opções e avaliar como a gente vai reagir em cada cenário. Por que eu não me preocupo com a queda? Porque eu tenho um plano de ação que foi preparado e que eu estou mostrando aqui, ó, no grupo geral. O link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito, onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação em primeira mão. Se você não participa ainda, participe. Tem muita informação para você, de fato, começar a enxergar o mercado de uma forma diferente. Informação de qualidade, chegando antes para você, pode te levar a agir impedindo que você perca e permitindo que você ganhe. Participe. Eu tenho mostrado a minha visão e a gente tem que ter a visão pessimista e a visão otimista. Ter um plano para esta visão pessimista, que no curto prazo a minha visão é pessimista. Eu sei que as pessoas odeiam escutar a verdade, de que o mercado ele não sobe apenas, ele corrige. Só que na correção, no cenário mais pessimista de curto prazo, abrem-se as melhores oportunidades de compra. Qual foi o melhor ponto de compra nos últimos dias? Foi aqui, tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins. Uma correção que nos leve para esses pontos novamente, vamos dizer que a gente veja estes pontos serem testados novamente, nos levaria a formar a base de preço semanal. Então a gente teria uma correção no semanal que abre espaço para muitas valorizações, porque na última vez que formamos base de preço semanal, explodiu, base de preço semanal, explodiu. O que nos leva a duvidar que isso vai se repetir? Não existe nada que indique que o mercado não vá formar uma base de preço semanal e ter o seu ímpeto renovado de alta. Oportunidade aparece no medo, oportunidade aparece em correção, oportunidade aparece em base de preço. Por isso, o título do vídeo é Queda? Compre barato. Comprar qualquer coisa? Não. Comprar de qualquer forma? Não. Fazer trade alavancado vezes 50 vezes? Não. Tem que ter critério, tem que ter consciência de que o mercado ele pode ainda corrigir mais e tem que ter um plano de ação. Pessimista, o que você vai fazer? Otimista, o que você vai fazer? Isso é básico para lucrar no mercado financeiro. E eu apresento isso todos os dias de forma detalhada. Se você acha que eu tenho detalhamento aqui, você nem imagina no grupo Premium, no grupo do desafio. Eu tenho detalhado e detalhei nessas últimas 48 horas cada passo, cada detalhe, cada ativo que está na nossa watchlist, que está na nossa lista de ativos já comprados. Vou aumentar, não vou aumentar? Em que ponto o mercado vai se movimentar? Eu falei às 11, eu falei às 6 da manhã, eu venho falando sempre. Você tem atualização o dia inteiro e, óbvio, você tem acesso àquilo que eu estou fazendo na minha conta. Você tem o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Detalhamento 100%. Além de receber as minhas operações no mercado futuro, ter acesso à minha carteira de longo prazo. O que eu estou comprando agora? Onde eu vou comprar mais? Você tem acesso. Além de ter acesso a muitas aulas. Gestão de risco, psicologia de trade, rebalanceamento de carteira, análise dos ativos mais interessantes da semana. Você tem hedge, você tem acesso aos meus planos de trade completos.
e suporte 1 para 1 comigo. Quanto custa, Luan? Pouco mais de R$1 por dia, menos de R$34 no mês, no plano anual. Considere participar. Como eu faço? Entra neste grupo aqui, vai lá no link da descrição, entra no grupo geral, e na última mensagem deste grupo, você vai no @oficialluanfx. Clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto e você poderá ter todas as informações para participar dos nossos grupos fechados. Invista no seu conhecimento. Pois bem, a gente ainda tem espaço para cair, é a maior probabilidade enquanto a gente não tiver o rompimento dos $74.000. Consciente disso, entendendo que não é apostar contra o mercado, é ser realista, quem me escutou nos últimos 2 dias, mesmo que entenda que eu estou falando a maior besteira do mundo e você discorde, você tem que olhar o gráfico. Pouco importa o que eu vou falar. Olha o gráfico. O gráfico ele não mente. A gente teve uma desaceleração da alta e começou a romper no mesmo tipo de padrão que aconteceu anteriormente. Então, uma correção poderia acontecer. Quem não considerou esta correção, com certeza perdeu dinheiro. Quem considerou, reagiu, se estava muito exposto, realizou lucro, se estava com trades alavancados, colocou dinheiro no bolso. É isso que vai fazer com que você ganhe muito dinheiro lá na frente. Avaliar as opções, as possibilidades e agir de acordo. Na verdade, reagir de acordo com o movimento. Maravilha, entendido. Só que tem oportunidade. Você está falando que tem oportunidade. Oportunidade aonde, meu camarada? Para mim, melhores oportunidades hoje estão nas altcoins. Por quê? Porque a gente está diante de uma movimentação extremamente agressiva no Bitcoin. É claríssimo que o mercado está muito saudável. É claro que este movimento de baixa é apenas uma correção. Mas olha isso aqui. Eu não paro de ver esse gráfico. Eu não paro de visualizar esse gráfico. Além de não parar de ver o seguinte. Eu já vou voltar para esse gráfico. A gente vai analisar a dominância. Olha isso daqui. Olha isso aqui. O Bitcoin ele está caindo e a dominância está caindo junto. O que isso quer dizer? Que o mercado ele não está desesperado, que ele não está, meu Deus do céu, o Bitcoin está caindo, vamos vender tudo e vamos voltar para Nasdaq, vamos voltar para Ibovespa. Não. O que o mercado está fazendo? Ele está girando o capital. Muitos podem até estranhar, caramba, o Bitcoin está caindo 5%, 8% e tem altcoin que está subindo. Tem altcoin, inclusive, que está caindo menos que o Bitcoin. Não é para acontecer o contrário? Não quando a dominância está indicando baixa. A gente tem uma resistência muito clara aqui. Ó. A gente tem uma resistência muito clara aqui. E esse é um padrão gráfico que normalmente rompe para baixo. Olha só, é o mesmo padrão gráfico que a gente teve aqui e rompeu para baixo. Normalmente, rompe-se para baixo, este padrão, tá? Esse é um padrão que normalmente se rompe para baixo. Se ele está indicando baixa, o que está acontecendo com o dinheiro? O Bitcoin subiu para caramba e, obviamente, recebeu muito dinheiro. Agora que o Bitcoin está corrigindo, leve correção, o dinheiro não está saindo do mercado cripto. Ele está indo para altcoins. Por isso que as altcoins estão se segurando. A queda não está sendo absurda. Pode ser absurda rapidamente se o Bitcoin der uma derrapada e ir lá buscar $59.000? Pode. Mas a gente está vendo força nas altcoins. Porque a dominância, o dinheiro está indo para elas. Então o dinheiro ele não está saindo do mundo cripto, ele está indo para altcoins. Primeiro sinal importante que você tem que avaliar. Segundo sinal, o Total 3 ele segue muito forte. Veja no semanal. Enquanto o Bitcoin ele está no semanal. Vamos voltar para o meu gráfico completo do Bitcoin. Enquanto o semanal do Bitcoin, neste momento, está indicando queda, o semanal do Total 3, o que é o Total 3? O market cap das altcoins, me mostra que as altcoins no geral não entraram na fase vermelha. E isso mostra ainda mais uma vez que o cenário é de
correção no Bitcoin, mais fluxo financeiro saindo do Bitcoin indo para as altcoins. Dinheiro está se mantendo no nosso mundo cripto. Isso é relevante, muito relevante. Além, é claro, a gente entender que uma vez que a gente teve o rompimento da resistência que divide o bear market do bull market extremo, a gente tem um espaço, um potencial de valorização nas altcoins que é absurdo. Então, Bitcoin pode corrigir mais, vai abrir muita oportunidade. Só que o dinheiro está indo para as altcoins. Quando o Bitcoin voltar a subir, adivinha quem vai valorizar? Altcoins. Qualquer altcoin? Claro que não. Bons projetos, bons ativos, padrões gráficos que se repetem, que trazem valorização explosiva. Boas narrativas, ótimos setores, inteligência artificial, DePIN, gaming. Eu detalho isso de forma completa lá no Prêmio Desafio. Aqui você tem a informação, mas lá tem tudo muito mastigado, mostrando tudo. Mas isso não quer dizer que você não vai ter informação de qualidade aqui, pois é o que a gente vai começar a te apresentar. Então já deixa o like. Você chegou até agora? Chegou até aqui? Ficou até agora? Deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. Fiz vídeo novo, você vai receber uma notificação e aí você vai lá aproveitar o que a gente tem para entregar. Bom, eu puxei diversos ativos que você pediu e também fiz um mix com ativos que estão interessantes. Lembra que eu falei ontem? A oportunidade de amanhã pode aparecer hoje diante de uma correção. Então, a gente sempre vai atualizar os bons ativos e as boas oportunidades com padrões. E, obviamente, eu vou analisar esses novos ativos que você pede. Então, tem muita coisa bacana aqui para a gente analisar. Já toma um copinho da água, toma um café, porque a gente tem bastante trabalho pela frente. EGLD, analisei nesses últimos dias. Veja como o pullback não está sendo extremamente agressivo. Isso me chama a atenção neste ativo em especial. Porque aqui a gente tem até um indicador gráfico que não é bacana. É um topo duplo. Só que mesmo em um topo duplo ele está nos mostrando força. Porque se ele estivesse com fraqueza ele já teria indicado uma queda maior, uma rejeição maior. Só que é momento de pular de cabeça em EGLD? Não. Por quê? Porque uma vez que a gente tem um padrão aqui, que é um padrão de cuidado, a gente tem que aguardar o quê? Rompimento, teste e aí sim abre esse caminho para mais valorizações. Então EGLD, cruza os braços e espera. Você que já comprou, espera também, obviamente, porque ele tem um potencial muito grande pós-rompimento, mas para quem não está dentro, isso aqui é paciência. E um detalhe importante que eu lembrei agora e eu vou falar antes que eu esqueça. Dinheiro de verdade no mercado não está no curtíssimo prazo. Não adianta você querer comprar um ativo hoje e falar, agora eu vou enriquecer daqui a 2 semanas. Não é assim que funciona. O mercado vai te beneficiar muito no longo prazo. Coloca aí, no mínimo, isso nem é considerado longo prazo. Isso é longo prazo para a galera que é mais nova, mas para quem é mais velho, quem já está sentindo a falta capilar aqui na cabeça, sabe que longo prazo são vários anos. No mercado cripto, longo prazo são 2 anos. 1 ano e meio no mínimo. Então a gente tem até o Natal de 2025 para experimentar todo o potencial que as altcoins podem entregar. Não vai achando que passou o halving, agora explode, eu vou ficar milionário. Não. Compra e tenha a mentalidade de que pelo menos 12 a 14 meses você deve acompanhar esse ativo, esse investimento. Se você ficar, subiu 5%, agora eu vou realizar, caiu 3%, eu vou pegar ele agora, caiu 5%, subiu 5%, caiu 3%, subiu 5%, caiu 3%, você pode acabar cortando o potencial de retorno. Mas entenda,
é só a minha humilde opinião baseada na minha experiência. Eu já cometi muitos erros. E no contexto atual do mercado, bons projetos sendo bem comprados, bem avaliados, neste momento podem te trazer 10, 15, 20, 50 vezes de valorização. Então, pense no longo prazo. Pense no mínimo em 14 meses, tá bom? Então, EGLD, fica de olho, tá interessante. Matic, olha só, a gente analisou Matic várias vezes e começa a voltar para uma área muito interessante, que é uma área muito próxima à última base de preço. Então, Matic, que tem um potencial interessante, adiante, nos próximos dias, semanas e meses, começa a ficar interessante. Então, para você que gosta de Matic, sabe o que o projeto entrega e pode entregar, eu acho que aqui já começa a ser uma área interessante para quem estava de fora. E, obviamente, para quem quer acumular. Porque até uma movimentação de rompimento e teste nessa área aqui, ó, a gente pode considerar isso aqui como uma área de suporte e resistência, começa a ficar bem bacana. Render. Bom, todo mundo sabe e todo mundo está recebendo esse tipo de informação de que na semana que vem vai ter um evento que vai ser liderado pela NVIDIA, que é uma mega empresa, e muitos estão falando que os projetos que vão falar nessa conferência, que vão ser listados, que vão ter lançamento de token, podem explodir. Setor de DePIN e inteligência artificial. Eu acho que muita atenção vai vir para esses projetos. Eu tenho um cuidado para não ter uma euforia máxima gigantesca somente por causa desse evento. Mas, no longo prazo, Render, setor de DePIN, setor de inteligência artificial, mas principalmente setor de DePIN, que você deve olhar com carinho, tem um mega potencial e o Render é o primeiro da lista. Render é o maior ativo, é um ativo que a gente já vem apresentando aqui há bastante tempo, mas na minha humilde opinião tem muito ainda a entregar. Então eu pessoalmente estou comprando o Render, mas para você que está de fora, qualquer correção que leve o ativo a se aproximar do rompimento de topo histórico anterior deve ser encarado como uma oportunidade de ouro, tá? Porque o Render tem um potencial ridiculamente absurdo. Quem comprou comigo e eu apresentei aqui, maravilha. Quem ficou de fora, fica atento, que pode ser que a gente tenha oportunidades em uma eventual correção maior no Bitcoin. A Aurora, muita gente ficou feliz com a Aurora, tem que fechar a semana acima desta área de resistência, principalmente acima de 0,36. Fica de olho. VLX, se romper esta área, a gente abre caminho para uma valorização gigantesca. Mesmo padrão de Aurora. AMP USDT. Dependendo de como ele fechar essa semana, que tudo indica que ele vai fechar com esse rompimento, eu não gosto muito desse wick nessa área aqui, mas dependendo deste fechamento, se houver um pullback para esses pontos de 0.060, eu vou considerar exposição. Clay, olha só, Clay é um dos ativos de oportunidade premium se tiver o rompimento dessa área. Tá numa área interessante, um pullback aqui pode ser bacana, mas neste ativo específico, eu prefiro ser mais cauteloso. Uma vez que a gente tiver o rompimento, ele abre espaço para valorizações interessantíssimas. Sandbox, galera, para mim é um dos top projetos. Não vou falar muito sobre ele, já falei bastante sobre ele. Eu comprei aqui, comprei até um pouco antes também. Eu apresentei nos nossos grupos fechados, posteriormente apresentei no YouTube, fiz uma análise completa de Sand, Gala, Mana, Render junto, Filecoin junto. Para mim são todos projetos que, para quem está mais inclinado para essa área de game, para essa área de metaverso, você precisa avaliar esse cara, porque caiu 99% desde o último bull market, mas entregou tanto valor quando estava valendo nada, que agora com essa nova descoberta,
com essa nova descoberta de novos games, esse é um ativo que tende a se valorizar, juntamente com Gala Games. True USDT, olha, eu estou inclinado em compras neste ativo e diante do market cap, diante do padrão gráfico, diante do potencial explosivo pós-rompimento desta camada de resistência, ele é um ativo que você tem que considerar. Fica de olho, é um alerta, fica de olho nele, porque é um ativo extremamente interessante e o padrão me deixa tão mais interessado que, olha, a gente tem LTB rompida, ele rompeu, fez um reteste no round bottom com LTB, volume de compra semanal mega interessante, começando a pegar, correção depois de um movimento triplo de martelo de força, é oportunidade premium. Atom, tá bem interessante, estou gostando de como ele está se sustentando nesta área, nesta LTB que foi rompida. Vale a pena para você ficar de olho neste cara, ele tem um potencial bem bacana. Dente também. Só que Dente já foi, né? Dente já foi e não está tendo uma correção tão grande. Eu esperaria, neste caso, uma correção mais forte no Bitcoin, se ela acontecer, para a gente bater o martelo e as compras de Dente. IOTA, eu acho que está interessante sim. Mesmo diante deste candle semanal de rompimento sem continuidade, para mim acaba sendo uma opção interessante para o longo prazo. Solana, meu Deus do céu, que força é essa? O mercado está corrigindo, o Bitcoin está corrigindo forte. Tá caindo hoje, vamos lá, quanto tá caindo o Bitcoin? Bitcoin hoje tá caindo 4, chegou a cair 8 e Solana não tá nem aí. Vamos voltar para Solana aqui. Solana não tá nem aí. Para mim, narrativa de Solana tem tudo para ir pro espaço. Eu gosto de Solana. Secret, galera, eu comprei Secret nessas áreas aqui, sigo comprado e para mim também padrãozinho chuchu beleza, maravilhoso. Bend, olha só. Analisei ontem, falei de uma eventual correção e agora começa a ficar numa área bem bacana, inclusive testando esta área aqui. Ele não conseguiu romper essa resistência, mas olha aqui, a gente tem uma área de resistência aqui que ele veio testar. Então abre esse caminho, a gente está numa área interessante, importante, mas abre esse caminho sim para oportunidades. Elis, mesma coisa. Vou repetir, mesma coisa. A gente pode até puxar aqui, ó, e veja como ele está respeitando muito bem essa área de suporte. Esse também, para mim, é uma oportunidade premium. Bake, ainda não chegou no ponto, precisaria de uma correção mais forte. Cote, para mim, tá interessante. Sabe por quê? A gente teve um candle tão forte de rejeição, martelo de força, que é improvável que a gente volte a esses pontos. Então, correções, para quem está de olho em cote, esse tipo de correção aqui me agrada, tá? Para você que está de olho no projeto, olha com carinho, porque esse tipo de correção abre espaço para se aproveitar. ALCX, 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 para mim é oportunidade interessante. Pendle, já falei ontem, vou repetir. Para mim, qualquer valor de Pendle, pode ser até abaixo de 2,20, até 1,80, tá muito bom, porque Pendle é um baita de um projeto. XRD. Luan, você já analisou, continuo com a mesma visão. Fechar o semanal, pullback, oportunidade. Agora vamos falar de ZRX. Olha só, eu mostrei lá no grupo do Telegram minha compra de ZRX, que foi justamente nesses pontos aqui. Eu comprei ZRX aqui. Por quê? Porque a gente teve olha a aula aí, ó. Fica atento que é um padrão que se repete. A gente teve round bottom, padrão de W, esticou, teve correção com bandeira, potencial bandeira de alta, teve o rompimento, foi para o espaço. Então eu estou de olho em projetos que estão nesta fase e nesta fase. Vai lá no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, e você vai ver que eu postei exatamente a minha compra que eu apresentei para o nosso time Premium, compra aqui. Por quê? Justamente por isso que eu acabei de te explicar. Padrão gráfico, projeto,
market cap que permitia a evolução, já está me dando aí um ótimo retorno. Comprei a 0,30, está 1,25, já chegou a bater quase 1,50. Luan, tem espaço para continuar subindo? Tem, com certeza. Então fica atento a isso, esse tipo de padrão. Loom, me pediram Loom. Eu não estou muito de olho neste padrão específico, por quê? Porque ele teve uma valorização, uma correção muito grande, ele está tentando se recuperar. Só que a gente obviamente tem um round bottom aqui. O que eu quero para colocar este ativo como uma oportunidade premium é o seguinte, é um rompimento confirmado desta área aqui, ó, de resistência. Você vê que tem muita... Venha aqui, amigo. Boa. Eu quero um rompimento dessa área para ter uma maior probabilidade de buscar esses topos. Porque a gente teve rejeição aqui, o rompimento foi para o espaço, voltou. Teve teste, rejeição. Voltou, testou, rejeitou. Testou, rejeitou. Testou de novo, rejeitou. Você vê que aqui é uma área de resistência muito forte. Então eu preciso romper, voltar para testar, para abrir espaço para valorizações. Link, me pediram link. Link está no mesmo padrão e entendimento de Coty, se eu não me engano. É isso mesmo. Olha só, Coty, baita pernada na semana passada de alta. É a mesma coisa em Link. A gente teve um martelo de força gigantesco. Correção aqui, para mim, é oportunidade. Luan, e se o Bitcoin começar a corrigir mais forte e Link vier para esta área? Ainda assim eu vejo uma área bem interessante, porque a gente teve uma luta muito grande para romper, conseguiu romper, voltou para testar, rejeitou. Se voltar para essa área e rejeitar, aí, meu amigo e minha amiga, gasolina forte para explosão. Samu, outro ativo que está interessante, mas não tão interessante quanto o Link, porque ele está numa indecisão e a gente tem aqui um padrão de topo duplo. Mas, se ele conseguir romper essa área aqui, voltar a testar, tá? Essa mini resistência que a gente tem formada aqui, vamos de novo, eu enxergo sim um potencial bem bacana de valorização nesse ativo. Contanto que ele tem o rompimento aqui, que também vai culminar com um rompimento aqui. Tá? Então eu vou até tirar este cara aqui. E agora para Samu, Samoyed Coin, para Samu virar um ativo interessante e ser incluído nas oportunidades premium, a gente tem que ver esse cenário. Domi, muita gente me pediu Domi. E o Domi tá querendo formar um round bottom, mas ele tem esse canal de baixa que precisa ser vencido. Enquanto ele não vencer esse canal de baixa e não romper esta resistência aqui, ó, eu não vejo potencial em Domi. Ele pode até cair mais e ficar mais extremo. Então, para você que está de fora, eu aguardaria este cenário, este rompimento. Illuvium, muita gente me pediu Illuvium. E olha como tá forte. Illuvium já está num ponto adiante, um ponto mais avançado do que Link, do que Comp. Por quê? Baita martelo de força pós-rompimento. Teve um pullback para testar, inclusive, a resistência local que a gente tinha aqui. Rejeitou e já abre espaço para fechar a semana no positivo. Eu vejo um baita projeto com potencial de valorização enorme. Não é à toa que eu tenho o projeto. SLP. Outro projetinho que tem market cap até pequeno, tem um round bottom, eu estou comprado e não é porque eu estou comprado que eu enxergo uma boa oportunidade, tá? Eu sou muito profissional nisso, eu raramente vou ficar te falando tudo que eu tenho, embora eu analise vários ativos e um ou outro eu falo, a grande maioria do que eu tenho eu não te falo, para não ter nenhum viés. Para que você não tenha nenhum viés de compra por qualquer fala que eu tenha aqui. No Premium e no Desafio, vocês têm acesso ao que eu estou comprando detalhadamente e o que eu tenho em carteira. Mas aqui eu tento ser o mais neutro possível. Mas aqui,
Por que que eu tenho? É muito mais fácil eu te falar isso. É um projeto interessante, tem um market cap que permite valorização e ele tem uma movimentação de acumulação tão grande que me deixa extremamente interessado. Ainda mais depois dele fazer o quê? Ele teve o seu pivô de alta semanal, semana passada ele testou, rejeitou e agora qualquer teste e rejeição novo pode abrir espaço para uma valorização pelo menos até essa área de segunda camada de resistência. Então a gente já está falando de uma valorização em potencial muito grande. Então começa a ser um ativo que faz todo sentido. E não sou só eu que estou vendo isso. Grandes players estão vendo. Todo mundo que começa a enxergar esses padrões de equilíbrio com rompimentos, esses padrões de round bottom com rompimento, vão se aproveitar. Além, é claro, do projeto, para mim, na minha humilde opinião, ser interessante. CFX, me pediram CFX, tem um ombro cabeça ombro, não vejo oportunidade clara aqui não, tá? Tem um mega ombro cabeça ombro, pode romper, pode ter continuidade de alta, mas, claro, só depois de rompimento. Sushi, me pediram sushi e eu gosto de sushi, sim. Tá? Com pivô de alta semanal, acima dessa área de resistência, tá tendo pullback, para mim é oportunidade premium. Tá? Então acho que sim, tem potencial. Volume de compra tem picos ascendentes, não tem queda livre mesmo diante de volume comprador descendente, o que é um ótimo sinal. Então, para mim é um ativo que tem um potencial interessante, sim. E temos TLM, mesmo padrão, nada de novo, igual a Sushi, tem mega potencial, tá bem interessante, tá tendo um pullback muito parecido com o Sushi e o volume de compra neste caso aqui é até muito mais interessante. Então, TLM é mais interessante do que Sushi, tá? Você acha que acabou? Não! A gente tem ainda a lista de oportunidades que eu quero atualizar com você. GLMR, para mim, tá melhor do que ontem. Não mudou nada. Gráfico de 3 dias, maravilhoso. A gente teve o pivô de alta, tá voltando para teste. Para mim, lindo, chuchu beleza. Luan, e se o mercado começar a corrigir na semana que vem? Ele pode começar a corrigir, mesmo formar uma nova base de preço, que a minha visão, sinceramente, vai continuar a mesma. Eu não vejo um cenário, pelo menos nos pontos atuais, e se isso acontecer eu vou te informar, mas eu não vejo um cenário pessimista, oh meu Deus, acabou. Pode ter uma correção, um flush absurdo? Pode, mas eu ainda enxergo como oportunidades. A AGI está corrigindo, mas muito longe de formar uma base de preço, então quem não entrou aqui comigo perdeu a oportunidade. Teta também, mas Teta, vamos lá, Teta tá ficando até interessante para quem gosta do projeto. Para quem gosta de assimetria, tem outros ativos mais interessantes, mas ele está caminhando para uma correção para formar uma base de preço aqui e abrir uma nova pernada de alta, tá? Então eu aguardaria uma base de preço mais extrema em Teta. KSM, para mim tá muito interessante, tá? Para você que está interessado em KSM, esse tipo de pullback, mais uma vez, gráfico de 3 dias, faz todo sentido para mim. Ah, é um topo duplo, vai ter uma correção maior, não tem problema. Para mim, que estou de olho em aumentar a minha exposição em KSM, eu estou adorando, tá? Quanto mais correção tiver, se ele até voltar para testar essas áreas aqui, melhor. Então, para mim, é oportunidade premium de longo prazo. Detalhe, tudo que eu estou falando aqui é para longo prazo, tá? Não tem nada de curtíssimo prazo. Então, pode tirar seu cavalinho da chuva. Filecoin, eu comprei a $5, tá? Eu comprei a 4 e pouco, comprei a 5, meu preço médio está a 5. Eu gosto do projeto, estou numa posição muito confortável, acredito em mais valorizações e correções aqui são interessantes, são importantes e abrem caminho para mega oportunidades. Então, para mim, é um cenário também muito promissor para este cara. Inclusive, se você considerar isso aqui, ó, como uma resistência, não apenas esta LTB, se você considera isso aqui como resistência, a gente está testando, retestando, acumulando na resistência. Dê tempo para o ativo respirar, porque ele tem
pontos interessantes e tem um projeto mega bacana. DYDX, melhor do que ontem. Gente, se assistiu o vídeo de ontem, tá, não mudo nada, para mim tá até melhor. Zilica, mesma coisa, lindo. Lina, mesma coisa. Ah, não rompeu, Luan, quero ser mais conservador. Aguarda ou isso aqui, ou você aguarda só isso aqui, ó. Você aguarda só isso aqui. Você aguarda o rompimento, tá? Você tem o perfil conservador, você pode fazer isso. Você tem o perfil mais agressivo, um DCA nunca faz mal para ninguém. Aqui, ó, Waves, rompimento já. Você vê que o Waves está mais forte, não está indicando correção, maravilha. Eu não vejo oportunidade para quem não entrou. Para quem entrou, tá lindo, maravilha. Seller Network, qualquer área próxima a 0,28, oportunidade premium. Anki-R, eu aguardaria rompimento confirmado, sem isso não tem festa. Storage melhor do que ontem, tá? Storage tá melhor do que ontem. Para mim é um ativo interessante, projeto interessante. OneInt, vou falar o que de OneInt? Para mim tá claro. Se você gosta do projeto, se você gosta desse padrão, se você tá vendo um pullback pós martelo de força, não sei o que você está esperando. SNX, aguardar rompimento. Não está num cenário tão interessante. Aguarda rompimento e aí sim abre espaço. Tá numa fase aqui que eu não compraria não, tá? Eu aguardaria rompimento e teste. Algo, mesma coisa. Gráfico de 3 dias, como é que tá algo? Lindo. Então para mim, maravilha. A AVE, tá lindo a AVE. Qualquer pullback adicional, aproximando ele de 110, 100 dólares, maravilha. Falei de Gala, lembra? Para mim, Gala é oportunidade linda. Ape, estou dentro, você sabe disso. Eu estou em 1,80, tá 2,13. Ele está fazendo aquela rejeição. Eu posso até diminuir aqui, ó. Está fazendo aquela rejeição na área de resistência que a gente comentou, mas mais cedo nesta semana, ele está fazendo isso daqui e aí ele abre caminho para fazer isso daqui. Eu vejo o Ape com um potencial também muito bacana. Bom, não está muito claro para mim, correção é compra. Estou comprando, aos poucos estou comprando, fazendo meu DCA. One, não vejo oportunidade agora. Comp, bom, falei, vejo oportunidade. XLM, entendo oportunidade nesta área, gráfico de 3 dias, pullback nesta área. Não é o melhor cenário, mas ainda assim a gente está dentro de um round bottom, teve volume comprador ascendente, tá lindo. NIR, não. CHZ, aguardaria mais correções, como sempre. MBOX, mesmo cenário, teve uma baita de uma pernada para cima. Correção agora, pode ficar interessante. XTZ, mega oportunidade ainda, na minha humilde opinião. ICP, eu aguardaria rompimento. FTM, não vejo oportunidade. RIF, vejo oportunidade, sim, tá? Quanto mais próximo destas áreas aqui, mega oportunidade. Zen, vejo oportunidade. Quanto mais próximo dessas áreas, melhor. UFO, olha só, rompimento, teste. Fica de olho. Cheque, tá começando a corrigir. Formando base de preço RSI de 4 horas de sobrevenda, é oportunidade. OOC, tem que fechar semana acima. Eu não compraria ainda, não compraria agora, porque isso aqui, ó, este tipo de candle é perigoso, tá? Esse wick aqui, ó, essa rejeição, esse pavio é perigoso. Galera de Rádio Caca pediu um abraço, então galera de Rádio Caca, agora é esperar, amigos. Vocês já surfaram uma valorização, agora é aguardar um pullback. Se tiver um pullback aqui, abre outra oportunidade para surfar valorizações. A XS não está fazendo nada, áudio está interessante, para mim está interessante, continua interessante. Vale a pena ficar atento. OMG, para mim está muito, muito perto de uma nova oportunidade premium. DGB, ainda está muito perto e interessante para uma oportunidade premium. DOT, eu acho que DOT está começando a corrigir. Para mim também está de olho numa oportunidade premium. Ravencoin, comprei a 0,28, 0,27 alto, tô dentro, tá? Falei também, não é segredo para ninguém que eu tenho um ativo. Amo esse padrão gráfico, gostei do projeto, tem potencial, fica de olho. XCN, mesmo padrão, bacaníssima. E FIU SDT,
bacaníssimo também. Vejo muita oportunidade, gente. Correções aqui são oportunidades. Vamos ver como é que o mercado vai fechar o dia, fechar a semana. Estarei aqui trazendo as atualizações, mas eu vejo muita oportunidade para você comprar barato. Correção é oportunidade. Queira, anseie pela correção. Lembrando que se o mercado tiver mais quedas mais fortes de 10, 15%, as altcoins vão também corrigir, mesmo estando mais fortes neste momento, elas vão corrigir. Então entenda isso, abrace isso. Por isso é inteligente que você considere o pior cenário, sem desconsiderar o melhor cenário, tenha os seus planos e considere um DCA. Você não precisa, ai meu Deus, eu tenho que ficar o tempo inteiro olhando o computador. Não, você olha no semanal, por quê? Porque o semanal ele te apresenta o macro. Dessa forma você consegue se beneficiar no longo prazo. Faça uma análise com cuidado, faça uma análise com carinho, faça sua diligência, porque no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu não trago qualquer indicação de compra ou venda nesses vídeos, são apenas vídeos educacionais. Mas é claro que, mais uma vez, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal e deixa aquele like. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.